Ele caiu como um raio, como um grito cortando o céu. Milhares de anjos o seguiram. A luz se fez sombra, o adorador virou acusador e o mundo nunca mais foi o mesmo. Desde então, uma guerra invisível atravessa os séculos. Uma batalha sem exércitos visíveis, mas com consequências eternas. Do deserto onde Cristo o enfrentou, ao coração onde você o enfrenta agora. E a pergunta que ninguém ousa dizer em voz alta pulsa no silêncio da história. Se Deus é todo-poderoso, por que ainda não destruiu Satanás? Mostre o fogo, mostre a queda, mostre a cruz. O bem e o mal não estão em equilíbrio. Cristo venceu, mas o inimigo ainda age. Por quê? Há algo nesse mistério que desafia a lógica humana. Aquele que odeia a vida continua agindo no tempo, mas sob o olhar de um Deus que tudo vê. E se a demora de Deus for parte da salvação? E se nesse duelo invisível estiver escondida uma pedagogia do céu, onde até o mal é forçado a servir ao bem? Prepare-se, porque o que vem a seguir vai tocar as fibras do eterno. Agora sim, o silêncio. Uma vela acesa sozinha, trêmula dentro de uma igreja vazia. Do lado de fora, o vento balança os galhos como se a criação inteira estivesse inquieta. E lá dentro, um crucifixo de madeira antiga observa o mundo em silêncio. Nenhum raio corta o céu, nenhuma mão divina desce para esmagar o mal. Apenas o som de uma respiração contida, como se o próprio Deus estivesse esperando algo. É neste silêncio que a pergunta surge, como um grito sem eco. Por que Deus não destrói Satanás? Feche os olhos e sinta o peso de um silêncio sagrado. Durante séculos, santos, teólogos e mártires se debruçaram sobre esse mistério. Aquele que odeia a vida continua existindo. Aquele que foi expulso do céu ainda ronda a terra. E nós, filhos do pó e da promessa, caminhamos entre tentações, dores e armadilhas. Muitas vezes sem entender por que o mal parece ter tanto espaço. Mas, e se o silêncio de Deus não for ausência, e sim estratégia? E se a paciência divina esconder uma resposta que só os puros de coração conseguem tocar? Essa é uma história que não começa com trovões, mas com uma queda. Uma queda tão profunda que rachou a eternidade. E, no entanto, não houve destruição. Apenas exílio. A luz que quis ser maior que o sol tornou-se sombra. Mas a sombra só existe onde há luz. E é aí que o mistério começa. Hoje, vamos caminhar pelos bastidores invisíveis do plano divino. Entender, não com a lógica dos homens, mas com os olhos da fé. Porque Deus, que pode tudo, escolheu não eliminar Satanás, mas deixá-lo viver até o fim dos tempos. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Se esse prenúncio da eternidade tocou sua alma, curta, compartilhe e inscreva-se. Aqui, cada história é um combate entre a luz e a escuridão. Antes que houvesse tempo, havia adoração. Não existia noite, nem sombra, nem conflito. Tudo era luz, harmonia e obediência. Os anjos, espíritos puríssimos, cantavam diante do trono como chamas conscientes da glória de Deus. Entre eles, havia um cuja beleza superava todas as estrelas, Lúcifer. Seu nome, em latim, significa portador da luz. Ele não era um demônio, era esplendor, um reflexo da majestade divina. Mas o reflexo não quis mais refletir. Quis brilhar sozinho, e no instante em que o orgulho tocou o coração daquele que fora criado para adorar, o céu se partiu. Feche os olhos e imagine o som de um céu que racha. Não foi um trovão, nem um grito. Foi a ruptura da adoração. O primeiro não da eternidade, um espírito que rejeita a verdade, cria o inferno dentro de si. E foi exatamente isso que aconteceu. Lúcifer, com sua legião, escolheu não servir. Não serviam, diria a tradição.
Não aceitava dobrar-se diante do plano de Deus. E esse plano incluía algo ainda mais humilde, a encarnação do Verbo em carne humana. Para o orgulho angélico, isso era inaceitável. Adorar o eterno feito criança? Honrar a glória escondida num corpo de barro? Foi aí que o amor de Deus se tornou escândalo. A queda não foi um tropeço, foi uma escolha. Lúcifer não foi enganado nem coagido. Ele viu a verdade e não a quis. E com 1/3 dos anjos, lançou-se contra o céu. A batalha não durou longos dias. Foi instantânea. São Miguel, cujo nome significa quem como Deus, não venceu com força própria, mas com fidelidade. Porque no reino do céu, o poder não está na destruição, mas na submissão amorosa. E assim, o portador da luz tornou-se o príncipe das trevas. Mas atenção, ele não foi aniquilado, foi lançado fora. E isso nos leva a um ponto crucial. Porque Deus o expulsou, mas não o destruiu. Porque aquele que afrontou o trono, que tentou destruir o plano eterno, permanece em atividade no mundo? Essa pergunta queima como incenso diante do altar. Porque a resposta não está apenas na justiça, mas na pedagogia divina. Deus, que poderia apagar a existência do rebelde, escolhe deixá-lo atuar com limites. Como se o próprio mal, em sua arrogância, fosse transformado em instrumento, não de salvação, mas de revelação. Cada tentação que enfrentamos, cada batalha que travamos, se torna uma oportunidade de fidelidade. Como se Deus dissesse: não destruí, porque transformei o campo de guerra em escola de santidade. A queda de Lúcifer não é apenas um episódio antigo. Ela ecoa até hoje, porque o orgulho que o derrubou também ronda nossos corações. A mesma voz que sussurrou: não sirvas aos anjos, sussurra aos homens. Mas a resposta já foi dada. Está na espada de Miguel, na humildade da Virgem, na obediência do Cristo. Deus não destruiu o rebelde, porque confiou na fidelidade dos pequenos, e isso muda tudo. Se essa verdade acendeu algo em seu espírito, permaneça conosco. O que vem a seguir é ainda mais profundo. O trono que nunca se rende. E o mistério de um Deus que reina até sobre os rebeldes. No centro do universo, há um trono que nunca foi abalado. Mesmo quando os anjos caíram, mesmo quando o Éden se fechou, mesmo quando a cruz se ergueu sobre o Calvário, ele permaneceu ali, firme, imóvel, soberano. Esse trono não é feito de ouro nem de pedras preciosas. É feito de vontade perfeita, justiça infinita e misericórdia insondável. Deus reina, sempre reinou, sempre reinará. E esse reinado não é ameaçado pelo grito de um demônio ou pela fúria do inferno. Porque o poder de Deus não se mede pela força de suas mãos, mas pela fidelidade do seu silêncio. Feche os olhos e contemple o trono de um rei que não grita. Ele não responde ao ódio com ira, nem ao ataque com destruição imediata. Sua resposta é mais profunda, mais desconcertante. Ele deixa o mal agir, por um tempo. Ele permite que o inimigo se mova, que o veneno se espalhe, que a mentira se propague. E o mundo pergunta: onde está Deus? A resposta está no trono, ainda ali, ainda governando. Porque o poder de Deus não se manifesta em aniquilar rebeldes, mas em transformar rebeliões em caminhos de redenção. É uma autoridade que humilha o mal, não com violência, mas com fidelidade. E se a soberania de Deus fosse ainda mais perfeita do que imaginamos? E se Ele, em sua infinita sabedoria, permitisse que até os atos do inimigo servissem, sem querer, a um propósito eterno? Santo Agostinho dizia: Deus nunca permitiria o mal, se não fosse suficientemente poderoso para tirar dele um bem maior. O trono de Deus não se abala porque não está em guerra, está em missão. Ele sabe onde tudo vai dar, e por isso não precisa destruir Satanás agora,
porque ele já escreveu o fim, e esse fim já está vencido. Não por esmagamento, mas por cruz. A cruz é o segredo do trono. Ela não é derrota, é estratégia divina. O Cordeiro imolado é quem está no centro do Apocalipse, rodeado por anjos e anciãos. Não é um leão furioso que vence o dragão. É um cordeiro ferido que reina. Isso nos ensina algo essencial. Deus reina até na fraqueza. Ele reina até quando se cala. Ele reina quando permite. O trono não se rende, porque nunca precisou lutar como os homens. Ele conquista pela entrega. E isso é algo que o diabo jamais entenderá. Porque o orgulho não compreende a humildade. E o inferno não suporta o céu feito carne. Satanás continua existindo, mas sob autoridade, como um cão acorrentado, que late, que assusta, que engana, mas que não morde sem permissão. Nada, absolutamente nada, escapa do governo de Deus. Nem o desespero dos homens, nem as tentações do demônio. Tudo, no final, será colhido por ele, o Senhor da história, aquele que governa com mãos furadas e olhos cheios de amor. Se essa visão tocou seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe e escreva nos comentários. O que significa para você hoje confiar no trono que não se rende? Há um mistério que atravessa os séculos. Porque Deus, sendo todo-poderoso, permite que o mal continue a existir? A resposta não está na fraqueza divina, mas na profundidade de seu amor e sabedoria. Santo Agostinho ensinava que Deus permite o mal para que dele possa extrair um bem maior. É na presença do mal que a virtude se destaca, que a fé é provada e que o amor se purifica. O mal, paradoxalmente, torna-se um espelho que revela o que há no coração humano. Deus não criou o mal, mas permite sua existência para que a liberdade humana seja plena. Sem a possibilidade de escolher o mal, a escolha pelo bem seria vazia. É nesse campo de batalha que a santidade se forja. Cada tentação vencida, cada sofrimento oferecido, cada perdão concedido, são vitórias que ressoam na eternidade. Assim, o mal que pretendia destruir acaba sendo instrumento de salvação. A presença do mal também nos lembra de nossa dependência de Deus. Sem Ele, somos frágeis diante das forças que nos cercam. Mas com Ele, até o mal mais profundo pode ser transformado em caminho de graça. É na cruz, símbolo máximo do mal cometido contra o inocente, que encontramos a maior expressão do amor divino. Deus não destrói Satanás imediatamente, porque em sua infinita sabedoria sabe que até mesmo as ações do inimigo podem ser usadas para cumprir seus propósitos eternos. Se essa reflexão tocou seu coração, compartilhe este vídeo e deixe nos comentários como você tem percebido a ação de Deus mesmo diante do mal. Há uma guerra que não aparece nos noticiários. Nenhum jornal a cobre, nenhum exército a lidera. Mas ela está em todo lugar, no olhar tentado, no pensamento impuro, no orgulho ferido, na oração esquecida. É o combate invisível, aquele que não se trava com armas, mas com almas. Uma batalha que acontece no silêncio de cada decisão, no esconderijo de cada intenção. Não há trincheiras, mas há abismos. Não há gritos, mas há sussurros. E nesse campo, o inimigo antigo age como sempre, sem corpo, sem rosto, mas com astúcia milenar. Satanás não precisa aparecer para vencer. Ele trabalha nas sombras, sugerindo, distorcendo, confundindo. Age por meio das paixões desordenadas, das distrações do mundo, dos apegos que parecem inocentes. É o mestre da dúvida, o semeador da vaidade, o acusador das consciências. Mas sua ação só é eficaz onde há brecha, onde a alma se afasta da graça, onde a vigilância cessa. Por isso, Jesus disse: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Porque o campo de batalha é o coração humano. E cada dia, cada escolha, cada pensamento
é parte desse combate sagrado. E se as tentações forem provas permitidas para forjar os santos, Deus, em sua pedagogia, permite que sejamos provados, não porque queira nossa queda, mas porque deseja nossa fortaleza. Assim como o ouro é purificado no fogo, a alma se purifica na luta. A tentação, quando resistida, torna-se degrau para a santidade. São João Maria Vianney dizia: onde não há tentações, não há virtudes. O inimigo pode tentar, mas a graça é maior. E cada vitória silenciosa, mesmo sem aplauso, é celebrada no céu. Porque a santidade raramente faz barulho, mas move os céus inteiros. A Igreja, desde os primeiros séculos, sempre ensinou: estamos em combate. São Paulo escreveu aos Efésios: revestivos da armadura de Deus. Ele falava de um cinturão de verdade, couraça de justiça, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito. Não é poesia, é sobrevivência espiritual. Muitos caem porque ignoram que estão em guerra. Outros porque confiam apenas em si. Mas os santos, esses sabiam. E por isso jejuavam, confessavam-se, rezavam com insistência e fugiam da ocasião do pecado. Não por medo, mas por amor. Porque quem ama a Deus não quer feri-lo. E Satanás odeia os que amam. Ele odeia a pureza, a humildade, a fidelidade escondida. Ele não suporta um joelho dobrado, uma lágrima sincera, uma comunhão bem feita. Ele teme a Eucaristia mais do que qualquer exorcismo e treme diante do nome de Maria, porque Maria é a nova Eva e sua humildade esmagou o orgulho dele. O combate invisível tem armas visíveis: o rosário, a confissão, o sacrifício da missa, o jejum, a palavra de Deus. Tudo isso, quando vivido com fé, torna-se armadura. Se você sente esse combate na alma, não desanime. A tentação não é sinal de derrota, mas de valor. Deus não permite provações aos fracos, mas aos que Ele quer purificar como ouro. Persevere. E se cair, levante. O inimigo só vence quando desistimos de lutar. Compartilhe essa palavra com quem está travando uma guerra interior. E escreva nos comentários: qual tem sido sua maior batalha invisível? Há algo ainda mais misterioso do que o silêncio de Deus: sua paciência. Em um mundo onde tudo é imediatismo, onde o mal parece crescer como erva daninha, onde o justo sofre e o ímpio prospera, Deus espera. Ele não intervém com fúria, não fulmina com trovões, não apaga instantaneamente o rebelde. Ele espera, e essa espera não é indiferença. É pedagogia, é misericórdia, é um tempo concedido, não ao mal, mas ao homem. Porque se Deus destruísse Satanás agora, talvez destruísse junto aqueles que ainda não estão prontos. Deus não quer perder nenhum de seus filhos. Por isso, Ele espera. Na parábola do joio e do trigo, Jesus revela esse coração paciente. O dono do campo vê o inimigo semear o joio entre o trigo. Os servos querem arrancar imediatamente, mas o Senhor responde: deixai crescer juntos até a colheita. É uma das respostas mais duras e mais misericordiosas do Evangelho. Deus vê o joio, Deus vê o mal, mas não colhe antes da hora, porque arrancar o joio pode ferir o trigo. O tempo da paciência divina é o tempo da nossa conversão, e se Ele espera, é porque ainda há almas a resgatar. Essa paciência divina é o terror do inferno. Satanás sabe que seu tempo está contado. Ele não reina eternamente. Ele age em desespero. Por isso corrói, divide, apressa. Ele quer nos convencer de que o mal venceu, porque sabe que não poderá suportar a justiça quando ela vier. Mas Deus, ao contrário, não se apressa. Ele não age com desespero. Sua justiça é perfeita e seu relógio é eterno. Cada segundo que o demônio permanece ativo, Deus o transforma em oportunidade para que almas se salvem, para que os mornos despertem, para que os pecadores voltem ao Pai. Deus é lento para a cólera e rico em misericórdia.
Essa frase, repetida tantas vezes nas Escrituras, não é apenas um louvor, é uma profecia, porque um dia o tempo da paciência acabará. Um dia o juiz se levantará, e então sim o mal será extirpado. O diabo será lançado na prisão eterna, e o mundo conhecerá não só a bondade, mas a justiça de Deus. Até lá, o Senhor ainda diz: volta, filho meu, ainda é tempo. O tempo da paciência é o tempo da graça. Quem aproveita esse tempo, colhe a eternidade. Satanás continua existindo porque Deus continua esperando. Não por ele, mas por nós. Deus não quer destruir, quer salvar. Ele sabe que há almas que só acordam diante do abismo. Há corações que só se abrem quando confrontados com a dor. Há conversões que nascem da guerra interior. Por isso, o demônio, que quer matar, às vezes, sem querer, desperta vidas. Deus escreve certo por linhas que o inimigo jamais entenderá. E no final, será evidente. O amor venceu, sempre venceu. Se essa verdade te tocou, compartilhe. Talvez alguém precise saber que ainda há tempo, que Deus está esperando. E escreva o que o tempo da paciência de Deus tem revelado em sua vida. Há uma prisão preparada desde o princípio, um abismo sem fundo, um lugar de ausência absoluta de Deus, de angústia eterna, de choro que não cessa. A Escritura chama esse lugar de Gêena, de Tártaro, de lago de fogo. É o inferno, e ele existe, não como metáfora, mas como realidade espiritual. A Igreja sempre ensinou, com firmeza e dor, que o inferno é definitivo, mas ainda não está completamente trancado. A sentença final ainda não foi proclamada. Estamos no tempo da batalha, não no tempo do juízo. E enquanto isso, o inimigo circula, ruge, engana. O Apocalipse fala de um tempo em que Satanás será acorrentado. Mas ainda não é esse tempo. Ainda estamos no intervalo entre a vitória da cruz e o fechamento do juízo. Um tempo em que o dragão ferido ainda se debate. Ele sabe que perdeu, mas age como quem quer arrastar consigo o maior número possível de almas. O inferno não está vazio e não está selado. Ele está em operação. Não como um domínio livre, mas como uma prisão de onde escapam ataques, tentações e influências, permitidas, mas sempre limitadas pela mão de Deus. A teologia mística ensina algo profundo. O mal age, mas em coleira. Ele não ultrapassa o que Deus permite. Satanás pediu para peneirar Pedro como trigo, mas só pôde porque Cristo permitiu. E ainda assim, intercedeu por ele. Cada ação do inimigo é permitida com uma finalidade oculta: testar, purificar, revelar. Deus nunca perde o controle, nem mesmo quando os demônios agem, porque o tempo em que vivemos é tempo de decisão, tempo de combate, tempo em que o céu e o inferno disputam a alma de cada homem. E o campo de batalha é o coração. Imagine por um momento: e se o inferno já estivesse selado? E se Satanás já tivesse sido destruído? Muitos se acomodariam, pensariam que não há mais perigo, que a salvação é automática, que o mal é apenas ilusão. Mas o fato de o inferno ainda estar aberto nos desperta, nos obriga a vigiar, a rezar, a escolher. O inferno ainda não foi trancado, porque o céu ainda está esperando suas últimas almas. Ainda há santos a nascer, mártires a oferecer suas vidas, conversões que farão o céu cantar. E enquanto isso, o mal age, mas sempre abaixo da soberania divina. O inferno existe e sua existência é um grito de urgência. Não é para gerar medo, é para gerar conversão. Porque o inferno não é onde Deus envia pessoas. É onde as pessoas vão quando decidem eternamente viver sem Ele. Deus respeita até isso, mas até o último suspiro, Ele chama. Até o último instante, Ele espera. Até o último segundo, Ele oferece misericórdia. O inferno ainda está aberto, mas o céu também.
E a cada dia, a cada escolha, você se aproxima de um ou de outro. Se essa realidade te tocou, compartilhe. Talvez alguém esteja brincando com o abismo e precise ser despertado. Escreva: você tem vivido como quem acredita que o céu e o inferno são reais? A maior vitória da história não teve fogos de artifício, não foi celebrada com espadas nem com gritos de guerra. Ela aconteceu num monte de pedras e sangue, entre pregos, silêncio e abandono. Cristo, o Filho do Deus vivo, venceu o mal não destruindo, mas amando até o fim. Ele não expulsou Satanás com violência, mas entregando-se como vítima. O cordeiro foi levado ao matadouro, e o inferno pensou ter vencido. Mas foi naquele instante, naquela entrega, naquele Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, que o inferno foi vencido sem perceber. Foi a vitória mais silenciosa e mais absoluta. Na cruz, Jesus não discutiu com o diabo, não lançou palavras de condenação, não desceu para provar sua força. Ele venceu onde o inimigo jamais poderia entrar, na humildade perfeita. Satanás entende poder, orgulho, rebelião, mas não entende obediência, silêncio, entrega. A cruz é o ponto cego do inferno, a armadilha divina. O lugar onde Deus virou a lógica do mundo de cabeça para baixo, venceu pela fraqueza, reinou sem trono, salvou sem espada, e ao terceiro dia saiu do túmulo não como um herói vingador, mas como um Deus ressuscitado. Cristo venceu, e essa vitória não foi anulada pelo tempo. Ela continua se atualizando em cada missa, em cada eucaristia, em cada confissão sincera. O Calvário está presente em cada altar. E o inferno continua sendo derrotado, discretamente, toda vez que um coração escolhe perdoar. Toda vez que alguém reza diante do sacrário, toda vez que um pecador volta arrependido. A vitória de Cristo é constante, porque Ele não destrói como o mundo destrói. Ele redime, Ele cura, Ele espera, Ele ama. E é esse amor que queima mais que qualquer fogo do inferno. Satanás ainda existe, mas já perdeu. Sua derrota é irrevogável. Ele late, mas está condenado. Ele ataca, mas já foi vencido. Ele age, mas seu tempo está acabando. Cristo não o destruiu ainda, porque quer que a vitória dele se manifeste em nós. A igreja é o corpo de Cristo, e o corpo também deve participar do combate, da dor, da cruz e da ressurreição. Quando a última alma se converter, quando o último grito de misericórdia for ouvido, então o trono julgará, o Cordeiro reinará visivelmente, e o inimigo será lançado para sempre, onde não poderá mais ferir ninguém. O que isso significa para você? Que a vitória já foi dada, que você não luta para vencer, mas luta porque já venceu em Cristo, que nenhuma tentação é maior que a graça, que nenhum pecado é maior que a misericórdia, que o silêncio de Deus é parte de um plano eterno e que o mal, mesmo quando parece triunfar, está servindo a um bem que só o céu conhece. Jesus venceu e sua vitória está em suas mãos, em sua alma, em sua história. Permita que ela floresça. Se essa história tocou sua alma, compartilhe e escreva nos comentários o que a vitória silenciosa de Cristo está te ensinando hoje. Não foi um erro, foi um desígnio. O fato de Deus não ter destruído Satanás imediatamente não é sinal de fraqueza divina. É sinal de um plano mais alto, mais misterioso, mais amoroso do que podemos compreender. Ele não quer apenas esmagar o mal, ele quer transformar os que foram tocados por ele. Ele quer que, mesmo nas sombras, o coração humano escolha a luz. Ele quer que, diante da tentação, a alma diga sim. Ele quer que, no campo de batalha, nasça o santo, e que o inferno, ao final, veja aquilo que jamais pôde imitar, a fidelidade de um coração purificado pela cruz. Na cela silenciosa, o monge ouviu mais que no mundo inteiro.
Ele ouviu que o mal é barulhento, mas Deus é eterno. Que Satanás age com urgência, mas Cristo reina com paz. Que o inferno ruge, mas o céu sussurra. E que, na Eucaristia escondida, há mais poder do que em todos os tronos da terra. O silêncio de Deus diante do mal não é ausência, é majestade, é espera, é misericórdia, é preparação para o fim, não o fim da história, mas o fim da mentira. Porque um dia o Senhor se levantará e a justiça será plena, mas hoje Ele ainda espera por você. E se a santidade nunca tiver feito barulho, e se o maior ato de coragem for resistir em silêncio, e se o verdadeiro triunfo for amar, mesmo quando Deus parece calado, não foi com gritos que o céu venceu, foi com um sim de uma virgem, com um carpinteiro que obedeceu, com um cordeiro que se entregou. Satanás ainda está aqui, mas não manda em nada, porque a cruz já foi erguida e o túmulo esvaziado. Deus não destruiu o inimigo, porque está edificando os santos, e você é parte dessa história. Se essa mensagem fez algo em sua alma, compartilhe. Deixe nos comentários o que o silêncio de Deus está te revelando hoje. E se deseja caminhar mais fundo conosco, inscreva-se no canal Histórias do Sagrado. Aqui, cada palavra é uma porta para o invisível.